Eu tenho falado em muitos lugares sobre comunicação ferida. Mas o que é isso? Hoje eu sinto que nós estamos vivendo na era da troca, da conexão, mas pouco da comunicação. A gente tem tentado falar sobre onde a gente está, sobre o que a gente sente. A gente tem as redes sociais que influenciam que a gente diga, mas outro dia uma paciente me disse: mas nas redes sociais não tem conversa, tem seguir e curtir. A gente tem cada vez menos treinado de fato a falar com o outro. A gente tem até falado no espelho, a gente tem até falado no celular, talvez a gente tenha até buscado se expressar mais, mas a gente tem tido uma dificuldade gigantesca de comunicação. Lá na história da Torre de Babel, eles estavam voltados para um mesmo objetivo, que era construir uma torre que alcançasse o céu, que fosse maior que os deuses. Mas ali eles tinham um objetivo, o mesmo objetivo, mas a verdade é que cada um queria fazer isso por si. Então a grande questão da comunicação, às vezes a gente tem o mesmo objetivo, a gente tem a mesma busca, mas a gente está fazendo isso só por nós. Você quer que o outro te entenda, mas você não quer entender o outro. Você quer que o outro faça o que você está dizendo, porque essa é a melhor forma, mas você não quer entender a janela por onde ele olha. Então as nossas comunicações, elas estão feridas, inclusive porque a gente olha pelo viés apenas superficial do sintoma das coisas. Eu escrevi um texto sobre isso, talvez você já tenha lido, mas o quanto a gente nomeia as coisas pelos sintomas delas, e aí a gente dá uma grande condenação. Então você olha para uma pessoa e diz: aquela pessoa é egoísta, aquela pessoa é arrogante, aquela pessoa... E aí a gente começa a taxar as pessoas pela condenação dos sintomas delas. Por que eu estou dizendo que isso é o sintoma? Você já se perguntou por que essa pessoa é egoísta? Por que aquele é folgado? Por que aquele é arrogante? A gente só condena. E qual que é então o destino de uma condenação? Uma pena. Apenas isso e não uma transformação. Se eu me pergunto por que ele é assim, eu vou começar então a entender o que gerou isso. Você sabia que uma pessoa, ela é egoísta porque a ferida que ela tem é de sentir que ela não porta nada dentro? Então ela precisa segurar tudo fora, ela precisa controlar tudo porque ela não sente que as coisas estão dentro dela. Você sabia que uma pessoa arrogante, ela é cheia daquela capa de eu sou poderosa, eu não me importo com ninguém? Porque essa é uma capa que ela fez para a sensação de insegurança dela, de achar que alguém pode achar ela menos, por isso que ela precisa subjugar os outros. Você já pensou por que ele é folgado? Talvez ele seja folgado porque a ferida dele é na sensação dele ser incapaz de contribuir. Uma ferida na autoestima. Se a gente só olha o sintoma, é como se você percebesse que alguém está com febre e você só visse o sintoma febre. O sintoma febre é esquentar, tá mais quente. Esse é o sintoma da febre, eu tô quente. E aí você só vai mexer no sintoma, e aí o que você faz? Se alguém tá quente, você bota gelo. Imagina que alguém tá com uma super dor de garganta, com uma infecção, porque a febre vem por causa de uma infecção. E aí você coloca gelo nessa pessoa. Vai aumentar a febre. Porque a gente só tem olhado para os sintomas e feito e falado com o sintoma, a gente tem aumentado cada vez mais ele. Se uma pessoa é mentirosa, você fica desmentindo ela, porque você só olha o sintoma de ser mentiroso, ele vai mentir mais ainda. Porque ele mente, porque ele não acredita que ele pode ser a verdade do que ele é. Se essa pessoa é arrogante, você distrata ela porque ela é arrogante, ela vai ser ainda mais arrogante. Se uma pessoa é egoísta e você não quer dividir com ela, e você quer que ela aprenda que ela tem que dividir e que ela tem que dar, ela vai ficar ainda mais egoísta. Porque não é assim que se transforma um sintoma. Um sintoma, ele se transforma quando a gente cuida da causa. Então, quando a gente pode olhar para o viés de da onde vem essa ferida, a gente pode, então, não ter uma condenação como alternativa, mas procurar um remédio, um tratamento, algo que então fale com aquela dificuldade, algo que fale com aquela ferida. Se a gente prestasse mais atenção nas feridas uns dos outros, a gente poderia cada vez mais se comunicar. Não só
para que a gente pudesse pedir socorro. Hoje eu tenho falado muito isso, principalmente quando existe uma terapia de casal, quando a gente está falando de um processo, de um conflito em equipe. A maior parte das vezes as pessoas estão falando coisas que não é o que de fato elas queriam dizer. Elas estão só no sintoma e não estão olhando a ferida. Elas estão se degladiando externamente. E na verdade, se a gente tirasse a legenda, se a gente levasse a sério e não ao pé da letra, a gente veria que talvez elas estão dizendo socorro, e o outro está dizendo socorro também, e o outro dizendo me ajuda também. Isso eu aprendi com um senhor que me disse que quando ele estava brigando com a mulher dele, e eles começaram a falar mais alto, ele começou a tirar a legenda das coisas e perceber que na verdade eles estavam dizendo isso. Socorro, me escuta, eu quero ser importante. A gente tem falado e não tem dito de fato o que mora na gente, e muito menos escutado. Vamos falar menos sobre as coisas, vamos escutar mais o que está dentro do outro. E às vezes ele está dizendo, e não é de fato isso que está dentro dele. Se a gente puder olhar para a ferida, para a essência das coisas, a gente vai ser muito mais assertivo. E talvez a gente alcance nossos objetivos, que não é um objetivo por mim, mas é um objetivo para casar. Os objetivos que cada um tem e que podem sim ser diferentes, que podem sim estar querendo caminhos contrários, mas se a gente puder ser assertivo, de repente a gente consegue fazer um contorno, de repente a gente consegue um meio nisso tudo que possa conciliar as partes, que possam de fato alcançar diferenças e não fazer com que essas diferenças sejam abismos, mas que essas diferenças sejam formas de agregar e complementar as nossas próprias buscas.